No momento em que Pedro Costa pronunciou as palavras fatais, Isabel Santos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você está demitida por manter uma relação inadequada com a sua colega mulher Clara Ferreira, e isso viola todas as regras da empresa, disse ele com um sorriso frio enquanto a câmara de segurança piscava no canto da sala de reuniões no 20º andar da Empresas Lusitanas em Lisboa. Isabel não respondeu de imediato, o coração batendo tão forte que quase a sufocava. Aos 34 anos, ela havia construído uma carreira impecável desde estagiária até diretora adjunta de estratégia e agora tudo desmoronava por causa de um segredo que ela e Clara guardavam há 3 anos. O ar-condicionado zumbia abaixo, mas o silêncio era ensurdecedor. Pedro cruzou os braços atrás da mesa de mogno, polido os olhos estreitos como se esperasse uma confissão imediata. Isabel sentiu as pernas tremerem, mas manteve a postura reta, o queixo erguido como aprendera em anos de reuniões duras. Isso é absurdo, murmurou ela finalmente, a voz firme apesar do pânico. Não há nenhuma prova e você sabe disso. Pedro riu baixo, um som seco que ecoou nas paredes de vidro com vista para o Tejo brilhando ao sol de outono. A prova está aqui, respondeu ele apontando para o monitor. A câmara que mandei instalar na sala de reuniões ontem à noite captou tudo. Vou abrir agora mesmo e você vai ver com seus próprios olhos, porque não posso mais tolerar isso na minha empresa. Isabel sentiu um frio subir pela espinha. Ela e Clara haviam-se encontrado naquela mesma sala na noite anterior, não para nada impróprio, mas para revisar documentos que poderiam destruir o império de Pedro. Se a câmara tivesse gravado aquilo, tudo mudaria. Pedro clicou no teclado e o vídeo começou a rodar. No início era apenas silêncio, depois as vozes delas surgiram claras e sem disfarce. Isabel fechou os olhos por um segundo, sabendo que o próximo minuto decidiria não só o seu emprego, mas também o futuro das duas. A gravação avançava e o rosto de Pedro começou a mudar de arrogância para choque puro. Ele parou o vídeo de repente, a mão tremendo sobre o mouse. Isto não pode ser, sussurrou ele, a voz perdendo toda a autoridade. Isabel abriu os olhos e viu no monitor não apenas o abraço de conforto que ela dera em Clara, mas sobretudo a conversa anterior que a câmara captara sem que Pedro soubesse. Ele próprio havia usado aquela sala horas antes para negociar um suborno com um cliente importante. A verdade estava ali gravada em alta definição e agora Pedro Costa, o todo-poderoso diretor executivo da Empresas Lusitanas, percebia que o tiro havia saído pela culatra. Ele levantou-se devagar, as pernas fracas, e pela primeira vez na vida de Isabel viu um homem poderoso cair de joelhos diante dela. Perdão, murmurou ele, a voz rouca. Eu retirei a demissão. Por favor, não divulgue isto. Mas Isabel já sabia que nada seria como antes. O segredo delas havia sobrevivido, mas o preço começava a aparecer. Ela saiu da sala sem dizer uma palavra, o coração dividido entre alívio e o medo de que Clara nunca perdoasse o risco que haviam corrido juntas. 3 anos antes, quando Isabel Santos entrou pela primeira vez na Empresas Lusitanas como nova diretora adjunta, o prédio de vidro na Avenida da Liberdade parecia um palácio de ambições. Clara Ferreira já era a estrela da estratégia, com 32 anos, cabelos castanhos ondulados e um olhar que conseguia desarmar qualquer conselho de administração. Elas foram apresentadas numa reunião de integração e desde o primeiro aperto de mão algo mudou no ar. Não foi imediato. Foi subtil como o vento que sopra do Tejo e muda o rumo dos barcos. Isabel admirava a precisão de Clara nos números, a forma como ela defendia projetos com uma calma que escondia uma determinação de aço. Clara via em Isabel a coragem que faltava a muitos executivos, a capacidade de questionar sem medo. Nos primeiros meses trabalharam em projetos paralelos, mas as noites de preparação estendiam-se até tarde. Uma vez ficaram sozinhas na sala de reuniões até às 2 da manhã revisando um contrato com uma empresa alemã. Quando o café acabou, Clara sorriu e disse: "Você não desiste nunca, não é?" Isabel respondeu com um olhar que durou um segundo a mais do que devia. Foi ali que tudo começou, sem palavras. O primeiro encontro fora do escritório aconteceu num pequeno café em Alfama, longe dos olhares do centro financeiro. Elas falaram de Lisboa, das ruas íngremes da infância de Clara em Coimbra e dos sonhos de Isabel de chegar ao topo sem perder a alma. Nessa noite, quando se despediram, Clara tocou levemente o braço de Isabel e o toque ficou gravado na pele dela durante dias. O amor cresceu devagar como as videiras no Douro, cuidadoso e cheio de segredos.
Encontravam-se em apartamentos alugados por poucas horas, trocavam mensagens codificadas e juravam que ninguém descobriria. Mas dentro da empresa a competição era feroz. O cargo de diretor de estratégia seria aberto em breve e Pedro Costa, o atual diretor, fazia questão de lembrar a todos que só um poderia subir. Isabel e Clara sabiam que teriam de competir publicamente enquanto se amavam em privado. Se formos descobertas, perdemos tudo, sussurrava Clara à noite encostada no peito de Isabel. Mas se não lutarmos, também perdemos. Isabel concordava, mas o peso da escolha começava a apertar. Elas decidiram apoiar-se mutuamente nos bastidores enquanto se apresentavam como rivais perfeitas nas reuniões. Cada vitória de uma era celebrada em silêncio, cada derrota partilhada como um segredo. No entanto, o mundo corporativo não perdoa fraquezas. Quando um rumor sobre aproximação excessiva começou a circular nos corredores, Isabel sentiu o primeiro sinal de perigo. Clara propôs que se afastassem publicamente durante algumas semanas para acalmar os boatos. Isabel aceitou, mas o vazio que ficou entre elas foi o primeiro corte invisível no tecido do amor que construíam. Ainda assim continuavam a lutar juntas contra os números, contra os prazos, contra o próprio medo de serem vistas como menos competentes por serem mulheres. Lisboa brilhava lá fora, mas dentro do prédio de vidro a tensão subia como uma maré que ninguém conseguia conter. A promoção aproximava-se e com ela a pressão tornava-se insuportável. Pedro Costa convocava reuniões semanais onde Isabel e Clara apresentavam relatórios que pareciam batalhas campais. Cada gráfico, cada projeção era uma arma. Isabel notou que Clara começava a guardar informações, pequenos detalhes sobre clientes que antes partilhava sem hesitar. É só estratégia, explicava Clara quando estavam sozinhas no apartamento alugado em Príncipe Real. Se eu te der tudo agora, o Pedro vai perceber que estamos alinhadas. Isabel entendia a lógica, mas o coração doía. Ela própria começou a fazer o mesmo, escondendo uma análise de risco que poderia beneficiar Clara. Era a sobrevivência falando mais alto que o amor. Certa noite, depois de uma apresentação onde Clara brilhou mais que ela, Isabel chegou a casa e chorou em silêncio. Clara telefonou, mas Isabel não atendeu. No dia seguinte encontraram-se no elevador e trocaram um olhar que dizia tudo sem palavras. Não podemos continuar assim, murmurou Isabel quando saíram para o corredor vazio. Clara segurou a mão dela por um segundo, apenas o suficiente para lembrar por que lutavam. Vamos aguentar mais um mês. Depois decidimos. Mas o mês nunca chegou. Pedro começou a pressionar Clara em privado, oferecendo-lhe dados privilegiados em troca de relatórios sobre o desempenho de Isabel. Clara recusou no início, mas quando viu o nome dela subir na lista interna de candidatos, sentiu o pânico. Uma noite contou tudo a Isabel entre lágrimas. Ele disse que se eu não ajudasse, ele ia abrir uma investigação sobre nós duas. Isabel ficou gelada. Trair ou ser traída? Essa era a escolha que o poder impunha. Elas decidiram então virar o jogo. Começaram a recolher provas contra Pedro. Documentos de transferências suspeitas, e-mails cifrados, reuniões com clientes que pagavam por baixo da mesa. Guardavam tudo num pendrive escondido. O plano era simples: expor tudo no momento certo e forçar a demissão dele. Mas para isso precisavam de se encontrar na sala de reuniões do 20º andar, onde ninguém suspeitaria. Foi ali que marcaram o encontro decisivo. Isabel chegou primeiro, coração acelerado. Clara entrou minutos depois com o pendrive na mão. Abraçaram-se não por desejo, mas por alívio. Vamos acabar com isto, disse Clara. Juntas? Isabel concordou e começaram a organizar os documentos na mesa. Não viram a luz vermelha da câmara que Pedro havia ativado remotamente naquela mesma tarde. Não sabiam que cada palavra, cada gesto estava sendo gravado. Do lado de fora do prédio, Lisboa continuava indiferente, as luzes do castelo de São Jorge brilhando contra o céu escuro. Dentro da empresa As Lusitanas, duas mulheres lutavam não só pelo amor, mas pela própria dignidade. O preço já era alto, mas ainda não sabiam quanto mais iriam pagar. A reunião na sala de vidro durou quase 2 horas. Isabel e Clara revisaram cada prova com precisão cirúrgica. O pendrive continha o suficiente para derrubar Pedro Costa e talvez até abalar a reputação da empresa toda.
Quando terminaram, Clara guardou o dispositivo na bolsa e olhou para Isabel com olhos cansados, mas cheios de esperança. Amanhã apresentamos isto ao conselho, disse ela. E depois podemos finalmente respirar. Isabel sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Sabia que o caminho até lá estava minado. No dia seguinte os rumores voltaram mais fortes. Alguém tinha visto as duas saírem juntas tarde demais. Pedro convocou Isabel para uma conversa informal. Ouvi coisas preocupantes, disse ele sem rodeios. Sobre você e a Clara. Se for verdade, vou ter de agir. Isabel negou com calma, mas o veneno já estava no ar. Clara foi chamada em seguida e saiu da sala pálida. Ele sabe, sussurrou ela pelo telefone mais tarde. Ou pelo menos suspeita. A decisão fria veio nessa noite. Clara enviou uma mensagem curta: preciso de distância pública até o conselho decidir. Isabel leu e sentiu o peito apertar. Era o preço da sobrevivência. No escritório elas passaram a evitar-se. Nas reuniões trocavam apenas dados frios. Os colegas notavam e os boatos cresciam. Isabel começou a duvidar se Clara ainda estava do seu lado ou se o medo a tinha feito escolher o caminho mais seguro. Uma tarde encontrou Clara sozinha na copa. Ainda estamos juntas nisto? Perguntou em voz baixa. Clara hesitou um segundo que pareceu eterno. Claro que sim, respondeu, mas o tom não convenceu. Isabel saiu dali com a certeza de que o amor delas estava rachando. O pendrive continuava escondido, mas o tempo corria. Pedro marcou uma reunião extraordinária para o dia seguinte. Isabel preparou-se para o pior. Quando entrou na sala, viu Clara já sentada do outro lado da mesa, o rosto impassível. Pedro começou a falar sobre conduta inadequada e risco para a imagem da empresa. Apontou diretamente para Isabel. Recebi queixas concretas, disse ele. E para proteger a integridade da Lusitanas, vou tomar medidas imediatas. Isabel sentiu o mundo parar. Clara não disse nada. O silêncio dela foi a facada mais profunda. Pedro anunciou a demissão ali mesmo. Isabel levantou-se devagar, recolheu os seus pertences e saiu sem olhar para trás. No corredor encontrou Clara, que esperava. Desculpa, murmurou Clara. Eu tentei impedir. Mas as palavras soaram vazias. Isabel não respondeu. Caminhou até ao elevador, sabendo que o jogo havia mudado para sempre. O amor que as unira agora as separava. E o pior ainda estava por vir. A notícia da demissão de Isabel espalhou-se como fogo nos corredores da empresa Lusitanas. Colegas que antes a cumprimentavam agora desviavam o olhar. Clara ficou no cargo, mas o peso da culpa era visível nos seus olhos. Pedro Costa sentiu-se vitorioso. Tinha eliminado uma ameaça e mantido a ordem. Ou assim pensava. Naquela noite Clara não conseguiu dormir. O pendrive queimava na sua bolsa. Ela sabia que Isabel tinha cópias e que o plano ainda podia ser executado. Mas expor Pedro agora significaria admitir que elas tinham trabalhado juntas. Significaria revelar o segredo. Clara hesitou. A ambição sussurrava para esperar. O amor gritava para agir. No dia seguinte Pedro decidiu confirmar as suspeitas. Mandou instalar a câmara na sala de reuniões e revisou as gravações antigas. Encontrou o encontro das duas. Viu o abraço, viu as pastas com documentos confidenciais. Convocou Isabel de volta ao escritório sob pretexto de entrega de pertences. Quando ela chegou, Pedro estava sentado com um monitor ligado. Agora vou mostrar a prova, disse ele triunfante. Apertou play. A imagem surgiu clara. Isabel e Clara na sala. Mas o vídeo não começou onde ele esperava. Começou horas antes. Mostrava Pedro próprio sentado à mesa com um cliente discutindo valores que nunca deveriam aparecer em contas oficiais. Mostrava envelopes trocados e promessas de favores. A gravação continuava até ao momento em que Isabel e Clara entravam.
Mostrava não um romance proibido, mas duas profissionais revisando provas de corrupção. O abraço era de apoio, não de paixão. Pedro parou o vídeo, o rosto branco como papel. Ele percebeu que a câmara que usara para destruir Isabel havia gravado sua própria ruína. Isabel ficou em silêncio observando o homem que a humilhara agora tremer. Isto foi um mal-entendido, gaguejou Pedro. Eu retiro tudo. A demissão não existe. Eu peço desculpas. Ele levantou-se e fez algo que ninguém na empresa imaginaria. Caiu de joelhos diante de Isabel. Por favor, não mostre isto a ninguém. Eu dou-lhe o cargo de diretora. Dou à Clara também. Só não destrua tudo. Isabel olhou para ele sem piedade. O poder que ele tanto cultivara desmoronava-se aos seus pés. Mas ela sabia que o verdadeiro preço não era dele. Era dela e de Clara. Clara entrou na sala minutos depois, convocada por Pedro. Viu o diretor de joelhos e compreendeu tudo num instante. O vídeo continuava a rodar, mostrando a verdade nua. Ela olhou para Isabel e pela primeira vez em semanas os olhos delas encontraram-se sem máscaras. Acabou, disse Clara em voz baixa. Podemos parar de fingir. Pedro levantou-se devagar, prometendo promoções, silêncio e até um aumento de salário para ambas. A empresa precisa de vocês, murmurou ele. Eu cometi um erro grave. Isabel e Clara saíram juntas do prédio pela primeira vez em meses. Caminharam pela Avenida da Liberdade sem dizer nada até chegarem ao miradouro, onde Lisboa se estendia aos pés delas. Perdi-te durante este tempo todo, confessou Clara. Isabel respondeu com um sorriso triste. E eu quase me perdi a mim mesma. Elas decidiram não expor o vídeo imediatamente. Guardaram-no como arma silenciosa. Isabel voltou ao cargo, mas o ambiente nunca mais foi o mesmo. Colegas sussurravam. Pedro andava com medo nos olhos. Clara e Isabel mantiveram o amor em segredo ainda mais profundo, mas agora com uma distância que o trauma impusera. Cada decisão de carreira trazia a lembrança do que quase perderam. Meses depois, quando Pedro finalmente saiu da empresa por motivos pessoais, ninguém soube a verdade completa. Isabel e Clara continuaram a subir, mas carregavam cicatrizes invisíveis. O amor sobrevivera à traição, ao poder e à admissão, mas nunca mais foi inocente. Lisboa seguia brilhando, indiferente ao drama que se desenrolara entre os seus prédios de vidro. E no final a pergunta que fica é esta: o amor verdadeiro entre duas mulheres num mundo de ambição e poder é uma força que salva ou uma fraqueza que sempre condena ao fracasso? Verdadeiro ou falso?